Bom dia para você e bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, cardeal, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, o senhor vai bem também? Graças a Deus, bem. Hoje, muito bem, porque ontem nós celebramos a ordenação de um bispo, bispo auxiliar de São Paulo, que é Dom Ângelo Mesari. Ele é rogacionista, o Papa Francisco nomeou como novo bispo auxiliar de São Paulo, e ontem pudemos... Catarinense, né? Ele é nascido na região de Criciúma, sul de Santa Catarina. Isso, aliás, no município de Forquilinha. Forquilinha. Quem nasceu lá também? Dom Paulo, né? Cardeal Dom Paulo Evaristo. É verdade. Então, e nós fizemos a ordenação no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, na Diocese de Criciúma, ontem. Talvez muitos de vocês puderam também ver e acompanhar, mas é sempre muito bom, é uma alegria ordenar um bispo para a igreja, que é também sucessor dos apóstolos, alguém que ajuda justamente na colegialidade, na corresponsabilidade com os demais bispos, a carregar a responsabilidade maior da igreja. Os rogacionistas têm um carisma de lutar, de estimular as vocações, né? Ele também vai desempenhar esse trabalho aqui também. O carisma, a missão deles como religiosos é exatamente o clima vocacional, a oração pelas vocações, o trabalho vocacional na igreja. Isso, Santo Aníbal, eu acho que é... Aníbal de Francia. De Aníbal de Francia, o fundador, nesse mesmo. Sim, é um sacerdote da Sicília, de Messina, na Sicília, e que é fundador dessa obra. Beleza. Dom Odilo, vamos falar sobre o Evangelho de hoje. Hoje nós celebramos o 25º domingo do tempo comum. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 20, é o versículo de 1 a 16 e aquela máxima que nós já virou até um ditado entre nós. Os últimos serão os primeiros, mas que ordem é essa que o Evangelho nos dá, que os últimos viram os primeiros, então? Pois é a lógica do reino de Deus, que muitas vezes põe do avesso a nossa lógica humana. Né? Para nós, os primeiros são os primeiros. São os primeiros. E os primeiros são os mais fortes, os mais saudáveis, ricos. Os mais poderosos, os mais ricos, os mais famosos. Né? Jesus põe os últimos, que nós temos em conta como últimos. São os pobres, são os doentes, são os que sofrem, os que não contam para este mundo, que não têm poder. Estes serão os primeiros no reino de Deus. Nossa, mas então é assim. Mas que confusão é essa, inverter a lógica humana? Olha, a lógica humana, muitas vezes, não é uma lógica muito honesta, muito justa. Então, significa que os ricos, os poderosos, os saudáveis, eles vão mesmo ficar por último? Não necessariamente, né? Eles também serão convidados, são convidados a viverem o espírito do Evangelho e, portanto, não colocarem sua confiança toda, né, nos bens, nas riquezas, na sua posição social, no seu poder, mas fazer disso um modo justamente de servir os irmãos, né, viver na honestidade, na justiça, na solidariedade e promover o bem comum. Muito bom mesmo. Dom Odilo, a gente está vivendo esse tempo de pandemia. Semana passada a gente falou muito sobre a questão dos doentes, dos sofredores, mas eu queria voltar nesse tema também. Nós ainda temos muita gente sofrendo e passando, quem tem sido a assistência, o apoio, o suporte, tem sido justamente a fé, e a igreja tem sido nesse momento das pessoas que sofrem, pelo menos com a perda e também com a enfermidade, né? Então, a pandemia está durando muito aqui no Brasil. Nos outros países, na Europa em geral, ela durou menos tempo e logo declinou. Isso. Agora já estou na segunda onda, né? Queira Deus que ela não seja forte, né? Mas aqui no Brasil está durando muito. A gente pode compreender e se explica isso por causa das dimensões do país. Então começou primeiro nos centros urbanos, depois foi para o interior, foi mais para o interior. Então isso levou mais tempo. Mas, enfim, está durando demais, né?
Agora temos a perspectiva da vacina, e queira Deus que ela venha logo, que venha bem, né, uma vacina boa, de confiança. Sim. E que chegue a todos. Porém, é verdade que nesse tempo de pandemia há muito sofrimento mesmo. E a questão é que a tal do vírus, né, essa doença causada pelo vírus, a Covid-19, custou até dominar, ainda não se dominou plenamente, ainda tem muito mistério. Então, não se soube muito bem como lidar com ela. Hoje nós sabemos melhor, mas ainda tem muita gente ficando doente, muita gente morrendo e muita gente apavorada, né, com medo, naturalmente, de ser atingida, e com razão, porque ninguém sabe, né, se fica doente, se vai ser levemente doente, com sintomas, sem sintoma, ou sintomas graves ou gravíssimos, ninguém sabe, né? Então é melhor realmente continuar se cuidando. Agora, nesse tempo todo foram admiráveis os médicos, os enfermeiros, o pessoal que se colocou à disposição mesmo dos doentes, assim, de corpo e alma, com muita generosidade. Da nossa parte na igreja, de modo geral, nós vimos muita solidariedade. É verdade. Quanto trabalho, quanta caridade. Isso não dá para contar, né, a quantidade, nós também não é que estamos contando Sim. as quantidades, mas foi muito, está sendo muito, que as paróquias, as comunidades, os grupos, etc., fazem e ajudam, localmente vão ajudando a aliviar o sofrimento. Isso tem que ser falado, Dom Odilo, porque aqui na nossa arquidiocese, a gente teve trabalhos bonitos dos franciscanos, dos padres nos hospitais, nos padres, nos moradores em situação de rua, com o padre Júlio Lancelotti. Tivemos um trabalho maravilhoso. Muito trabalho. Isso é bonito, isso precisa ser evidenciado também. E os padres que não se deixaram vencer pelo medo foram para os hospitais, continuar os nossos capelães aqui. Sim. E assim, no Brasil todo, isso é muito bonito e precisa ser destacado. Sem dúvida, sem dúvida. E é preciso reconhecer que também está havendo ainda, mesmo na sociedade em geral, na sociedade civil, no mundo dos empresários, até no mundo do esporte, dos artistas, uma grande onda de solidariedade, Sim. o que é muito bom. É verdade. E desta forma é que nós estamos conseguindo aliviar um pouco o impacto dessa pandemia sobre muita gente que perdeu o trabalho, perdeu renda. E se não fosse esta onda de solidariedade, estaria pior. Muita gente estaria na pior. Né? Então, nós realmente temos que agradecer a tantas pessoas que se arregaçaram as mangas e se puseram a ajudar o próximo. Isso, porém, não deve parar, né? Não deve parar, porque vai continuar. Mesmo a hora que tiver a vacina, muita gente continua sem trabalho, sem renda, muita gente continua na pior. Até superar a crise social e econômica, vai demorar pelo menos 1 ou 2 anos. Depois, é verdade. Dom Odilo, está cedo para a gente falar de eleições municipais ou dá para a gente falar um pouquinho dos prefeitos, da posição daqueles que agora vão ter que decidir quem vai ser o seu prefeito? Olha, tem que falar, né? A propaganda já está aí, não na rua, está na internet. Né? Nesse ano, fazer propaganda na rua, concentrações e comícios, não dá. Então, esse ano é uma campanha totalmente diferente, além de ser mais curta, né? É verdade, é verdade. Porém, é tempo, sim, de a gente começar também uma reflexão em nosso âmbito, né? Católico também vota. Católico é cidadão, cidadão. Sim. Católico deve escolher bem? Deve escolher bem. Católico deve dar o voto de bandeja, sim, sem refletir? Não deve. Então, esse tempo é um tempo de amadurecer o seu voto, né? Conhecer os candidatos, ver quem é quem, conhecer um pouco a vida dos candidatos. Às vezes são candidatos que já têm um mandato, ver se eles exerceram bem, se eles fizeram o que tinham que fazer, se não fizeram mal, né? Não fizeram falcatrua, ver se tem algum outro candidato capaz, digno, que merece o voto. Tudo isso é tempo agora de discernimento. E o povo católico deve fazer isso também, não só, é claro, os outros todos, mas aqui a gente fala um pouco para quem é de casa, né? O povo católico deve também assumir o seu papel ativo, né, de cidadania, né? E, portanto, ajudar ativamente a nossa sociedade a ser boa, ser bem conduzida, a termos legisladores. Os vereadores são legisladores, Sim. Os prefeitos são executivos.
a termos gente, portanto, no governo, na legislação, no executivo, boa, gente capaz, gente que possa ajudar a cidade, as cidades a serem bem administradas. Isso mesmo. Amanhã é dia de São Mateus, um grande evangelista, né, e também, aliás, um apóstolo, mas amanhã também, eu sei que o Dom Dilo pediu para não falar, mas eu vou falar. É o aniversário do Dom Dilo, eu pedi a você que reze por ele, e pelo nosso arcebispo, né? Sempre é bom rezar pelos padres, mas sempre é melhor rezar pelos bispos. A carga é grande, a responsabilidade maior, então reze amanhã, lembrando nas suas orações de rezar pelo Dom Odilo. Cumprimento o senhor em nome de todos os padres também da nossa arquidiocese, agradecendo o senhor, né, por ter aceitado ser o grande pastor dessa arquidiocese, né? Então, muito obrigado e parabéns, Dom Dilo. Muito obrigado, mas cadê o bolo? Não pode comemorar, na pandemia a gente deixou depois. Muito obrigado e obrigado a todos vocês. Eu agradeço suas orações, sim, a gente precisa. Rezem sempre por nós, pela igreja, pelos padres, enfim, né, a fim de que Deus nos ajude, nos dê força para continuarmos a levar avante nossa missão e com saúde. É eu agradeço a Deus que está me dando saúde, conservando a saúde para a gente poder se dedicar ao trabalho na Arquidiocese de São Paulo, que não é pouco. É verdade. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado. O senhor dá a bênção para a gente agora, Dom Dilo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.